Irmãos, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de podermos trazer este estudo, esta mensagem. Nós vamos ver um estudo em Zacarias, profeta Zacarias, e nós queremos tratar, pensando nesses dias que nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus, né? O mundo todo está preocupado, né? E ficamos perguntando como será o comportamento das pessoas após esse período dessa pandemia, né? Após o período dessa tragédia, né, que tem alcançado a humanidade. Agora, imagine se Deus lhe convocasse para levar ao povo uma mensagem de reavivamento espiritual, de comunhão com Deus. Deus chamar você para levar essa mensagem ao povo. O profeta Zacarias, entre 520 e 518 antes de Cristo, ele foi uma voz enviada por Deus como usada para convocar o povo de Deus, o povo de Israel, a um reavivamento espiritual após o período babilônico, do exílio babilônico. Então nós vemos que Deus, ele quer usar seus servos no reavivamento espiritual de seu povo. Portanto, nós podemos, como servos de Deus, ser usados para o reavivamento espiritual do povo. Então, assim como Zacarias foi um profeta que levou a mensagem de Deus para o povo que tinha saído do exílio, tinha retornado para Israel, mas estava acomodado, assim também Deus pode nos usar, né? Assim como ele usou Zacarias para falar para um povo que estava longe de Deus, um povo que estava longe do relacionamento com Deus, Deus também pode nos usar, levar a mensagem dele nos nossos dias. Então queremos abrir a Bíblia para Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6. Diz o texto sagrado: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra nossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Oremos. Pai amado, nós rogamos a direção do Senhor no estudo da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, traz-nos ensinamento da Tua Palavra. Usa-nos, a Deus, e possamos ser servos usados pelo Senhor nos nossos dias para proclamar a Tua Palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Zacarias nos apresenta 3 atitudes que devemos ter como servos de Deus e observar para sermos usados nos nossos dias.
A primeira atitude é estar atento ao chamado de Deus para uma obra específica. Quem que era Zacarias? Zacarias era um sacerdote. Lá em Neemias, capítulos 12, de 12 a 16, vai falar ali sobre os sacerdotes, dos cabeças das famílias. Então, Neemias vai dizer, conforme os cabeças das famílias, ele era sacerdote da família de Ido. E nós vemos aqui em Zacarias 1, que, como diz o verso 1, ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então, Ido, na realidade aqui, ele era avô de Zacarias. E Zacarias, então, era um dos sacerdotes, né? Era da família dos sacerdotes. Então, como sacerdote, nós vemos que Zacarias devia ter a sua vida devocional, ele devia ter os seus compromissos sacerdotais rotineiros, que eram comuns ao sacerdócio, né? Devia ler a Torá, devia ler, né, o texto sagrado, devia fazer as suas orações, ele também deveria interceder pelo povo e tinha então as suas atividades sacerdotais rotineiras. Mas a palavra de Deus nos diz no verso 1 de Zacarias: no 8º mês do 2º ano de Dario, lembrando que Dario aqui era o imperador persa, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então, no 8º mês, no 2º ano de Dario, veio esta palavra a Zacarias. Este dia, né, este 8º dia, né, esse 8º mês, né, é uma data peculiar na vida de Zacarias. É um momento específico, é um dia diferente na vida daquele sacerdote, né? É o dia que Deus chamou para uma mensagem específica ao povo. Deus chamou para uma missão, né? Deus quer usar Zacarias numa missão, quer usá-lo como profeta, né? Então a primeira atitude que nós vemos é: devemos estar atento ao chamado de Deus para uma obra específica. Zacarias agora está sendo chamado para uma obra específica, né? Ele está sendo chamado para atuar como profeta. Em toda a profecia de Zacarias, nós não vemos o profeta questionar Deus, a ordem que Deus deu. Nós não vemos ele reclamar ou duvidar do que Deus está querendo. Zacarias estava atento ao chamado particular que Deus lhe deu para levar a mensagem ao povo. Então nós podemos ter como um exemplo, né, quantas vezes nós, como pais, como líderes de família ou líderes de empresa, pedimos para os nossos filhos ou para um subordinado que faça alguma coisa para nós, faça um trabalho, faça uma atividade para nós. Qual atitude nós esperamos que essa pessoa tenha, né? Aquele a quem nós chamamos para fazer. Queremos que ele tenha uma atitude de atenção e obediência, né, para fazer aquilo que nós pedimos. Então, da mesma forma, Deus espera de nós, servos seus, que estejamos atentos ao chamado que Deus nos tem dado ou que Ele nos dará. Somos sacerdotes, assim como Zacarias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele nos lembra que nós, né, está falando, vós sois sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a primeira atitude que nós
devemos ter como servos de Deus é estar atentos ao chamado específico que Deus tem dado a cada um de nós, tanto a mim quanto a você. A segunda atitude que nós devemos observar como servos de Deus é aprender com os exemplos do passado e aproximar nosso relacionamento com Deus. Zacarias, versículos de 2 a 5, ele diz: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora do vosso mau caminho e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Então, a segunda atitude é observar os exemplos do passado, né? Aprender com os exemplos do passado e nos aproximarmos no relacionamento com Deus. A profecia de Zacarias, ela inicia com uma exortação enfática aos sentimentos de Deus para com o povo de Israel. Deus diz, versículo 2, ele diz: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto, dize-lhes. Deus inicia a fala com Zacarias, lembrando a sua indignação com os pais de Israel que foram desobedientes. E a expressão, ela demonstra que a indignação de Deus havia sido guardada e havia sido controlada por muito tempo contra os pais. O versículo 4, ele diz: Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo. Deus tinha falado aos pais pelos primeiros profetas. Quem eram os primeiros profetas? Os profetas que falaram antes do exílio da Babilônia. Mas o resultado do que eles ouviram é que os pais não ouviram, diz o texto, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. A mensagem que os profetas antigos falaram era uma mensagem clara. Era: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Era uma mensagem de arrependimento e conversão a Deus. Então, o exemplo do passado, o exemplo dos pais, apesar de negativo quanto à obediência, deveria servir para uma mudança de atitude do povo de Israel em relação a Deus. Deus estava novamente convocando o povo, dando-lhes uma oportunidade. Novamente no versículo 3, agora falando com Zacarias, Deus está falando: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então somos servos de Deus, aqueles que já se entregaram, nós já entregamos as nossas vidas a Cristo, conforme Romanos 10, 9, fala: aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e creram no seu coração. Então, quanto nós estamos perto de Deus? Quanto nós estamos longe de Deus? Quanto nós temos nos convertido para Deus? Nós nos voltamos para Deus? Assim como o povo de Israel,
Deus também fala a nós para nós nos voltarmos para Ele e Ele se voltará para nós. Deus nos diz nos dias de Zacarias, conforme o versículo 3, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Então, nos dias em que nós vivemos, o mundo está longe de Deus. Mas e a igreja? A igreja de Deus? E o povo de Deus? Como que está? A segunda atitude que nós vemos nesse texto é, como servos de Deus, nós devemos olhar os erros do passado. Devemos olhar os exemplos do passado. E devem nos trazer ensino, devem nos fazer voltar a ter uma atitude de relacionamento íntimo com Deus. Como que nós estamos enquanto servos de Deus? Nós temos pensado nas nossas vidas, às vezes mesmo de familiares, ou mesmo na palavra de Deus, como o povo de Deus agiu no passado, foi desobediente. E o que isso serve de exemplo para nós nos voltarmos para Deus? Então nós já vimos duas atitudes, como podemos ser usados para um reavivamento espiritual ao povo de Deus. A primeira atitude, estando atento ao chamado de Deus para uma obra específica. A segunda atitude, aprender com os exemplos do passado e nos aproximarmos num relacionamento com Deus. A terceira atitude é estar prontos a levar a mensagem de Deus ao povo e também às pessoas, ao povo de Deus e às pessoas. Então Deus não pediu a Zacarias nada que fosse difícil ou que estivesse além das suas condições humanas. Deus comissionou Zacarias como seu profeta para anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. O versículo 3, ele diz, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Um reavivamento espiritual não se dá por uma explosão emocional, seja individual, seja coletiva, com gritos, com palmas, com mãos levantadas. Na profecia de Zacarias, nós não vemos nenhuma dessas manifestações emocionais exteriores. Não, nós não vemos. Deus chamou o povo para um relacionamento íntimo de comunhão com Ele. Deus quer, num reavivamento espiritual, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Essa é a mensagem que Zacarias vai nos trazer. E todo o texto de Zacarias, ele vai estar trabalhando sobre esse manto, de tornar para Deus e Deus tornará para vós. Deus mostra a finitude do homem no versos de 5 a 7, onde ele pergunta, nós já lemos, onde ele pergunta, vossos pais, onde estão eles? E os profetas vivem para sempre? O homem é finito. Enquanto temos vida, devemos ter intimidade com Deus e tornar-nos para Deus. É Deus que espera seu povo. É isto que Deus espera do seu povo. E devemos levar essa mensagem de arrependimento e conversão aos perdidos. Mateus 18:11, Jesus falou, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então devemos estar prontos como Zacarias a levar a mensagem que Deus nos dá para salvar os perdidos. 2 Timóteo 4:2, Paulo falando ao jovem Timóteo e também falando para nós, ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina.
Zacarias, no seu tempo, ele pregou o assim diz o Senhor, né? Como diz o versículo 3. Então, que nós também, né, possamos obedecer a ordenança de Cristo de pregar o assim diz o Senhor. Então, concluindo, nós vemos que nesses dias, né, estamos nessa pandemia. A pandemia vai acabar, vai passar. Poderemos novamente voltar à rotina dos cultos em nossas igrejas como sacerdotes fiéis. Porém, se queremos ver com um avivamento no povo de Deus, devemos nos lembrar das 3 atitudes em Zacarias. Primeira atitude, estar atento ao chamado específico. Segunda atitude, aprender com as lições do passado. E terceiro, pregar o assim diz o Senhor.